Olá, aluno do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos estar assistindo a videoaula de hoje sobre as atividades de sondagem. Essas atividades são referentes aos assuntos que nós vimos, né, nesse período de quarentena. Então, vocês vão perceber que tem em média aí de 4 a 5 questões sobre cada um dos assuntos que nós vimos. Essa atividade vocês têm que estar enviando até o dia 13 de julho. De preferência no dia da nossa aula. Façam também nesse dia, para que ao terminarem de fazer, vocês possam logo estar tirando a foto e enviando lá pela plataforma, tá bom? Então, cada uma dessas atividades tem um assunto referente ao conteúdo que nós vimos. Eu vou estar fazendo cada uma delas com vocês, né? Vou estar explicando cada uma delas para que vocês possam ter a menor quantidade de dúvidas possível. As questões estão bem tranquilas, acho que vocês não terão nenhum tipo de dúvida e nenhum tipo de problema para fazer, tá bom? Então, data de entrega dia 13 e está enviando também todo o conteúdo pela plataforma lá da escola, ok? Então, vamos começar aí, gente, pelo número 1. O número 1, que já está aí marcadinho para você, está perguntando o seguinte: o ar atmosférico é uma mistura de gases. De acordo com o estudo da atmosfera, responda as questões abaixo. Então, vocês vão escrever o nome dos componentes da atmosfera na letra A. Então, todos os gases que compõem a atmosfera, vocês vão escrever aí. Depois, na letra B, o que são os gases nobres? E citar exemplos. 2 exemplos deles já é suficiente. E na letra C, explicar o que é matéria, sempre justificando aí a resposta. Essas questões aí, número 1, 2 e 3, são todas referentes à atmosfera. Vamos aí na segunda questão. Começando aqui, marcando de novo, um dos fatores que mantém a temperatura da Terra é o efeito estufa. Explique como ele acontece e a influência que ele exerce no planeta. Então, se vocês bem lembram, nessa matéria também nós vimos um pouquinho no sexto ano, o efeito estufa ele é necessário, tá? Para manter a temperatura da Terra. Então, vocês vão explicar, lembrando lá do desenho do planeta, né, da entrada dos raios solares, o que acontece com os raios solares aqui na superfície do nosso planeta e depois no retorno deles para o espaço. Vocês vão explicar o que acontece com eles e qual é a influência que esse efeito vai exercer aí no nosso planeta. Lembrando de que ele é necessário, né? O problema do agravamento do efeito estufa é o aquecimento global. Então, o efeito estufa não é de tudo ruim. Vamos aí ao número 3, marcando aqui. A atmosfera exerce pressão sobre a Terra e todas as coisas que existem na superfície dela. Logo, uma pessoa correndo na praia e um alpinista escalando a montanha sofrem pressões diferentes, certo? Sendo assim, responda: em qual das situações observadas a pressão exercida pelo ar é menor e maior? Justifique a resposta. Lembrem lá da atividade que nós fizemos, né, uma vez, um questionamento em sala de aula, falando de uma viagem e também de algumas questões que nós respondemos em algumas provas anteriores. Aonde a pressão atmosférica é maior? No alto de uma montanha ou numa praia? E aí, lembraram? Então, é isso que vocês vão responder. Essa questão é bem parecida com essa situação. Sempre que vocês responderem, né, onde a pressão do ar é menor, aí vocês vão colocar uma resposta, e maior, colocar outra resposta. Nunca deixem de justificar o porquê dessa resposta de vocês, tá? 4. Marcando aqui quais são os principais fenômenos climáticos relacionados à poluição atmosférica. Então, todo fenômeno de poluição atmosférica está relacionado a um problema causado pelo ser humano, certo? A emissão de gases poluentes. Essa emissão de gases poluentes faz com que alguns fenômenos surjam aí em alguns locais, principalmente nas grandes cidades, né, onde a emissão de gases poluentes é muito grande, e também em algumas cidades no interior, em algumas regiões de floresta. Mas essas regiões de floresta só sofrem porque primeiro a poluição aconteceu na cidade. Então, vocês vão colocar aí o nome dos principais fenômenos climáticos, tá, relacionados à poluição atmosférica. Não precisa explicar cada fenômeno, é só colocar o nome deles, ok? Então, essas foram 4 questões aí relacionadas à atmosfera.
Nós vamos fazer agora questões relacionadas à litosfera, também um assunto bem tranquilo, porque nós vimos tanto no 6º ano quanto no início agora do 7º. Aí a questão 5, né, vocês podem até achar familiar, então vamos lá. Nesse esquema do planeta Terra, vocês têm um modelo das placas tectônicas, né? Um mapa das placas tectônicas. Vocês já devem ter visto esse mapa. Essas placas estão aqui destacadas, ó, uma placa, outra placa, cada uma delas está destacada com o seu nome. Vocês podem até depois ampliar a imagem. Mas o que eu quero que vocês identifiquem disso aqui? Primeiro, que elas realizam movimento, né? Identifiquem não, vocês lembrem que elas realizam movimentos, né? Esses movimentos podem ser de convergência ou de divergência, elas podem bater de frente ou se afastar, certo? E esse movimento que vai permitir com que o planeta Terra esteja sendo modificado aí constantemente. Sobre esse assunto, né? Placas tectônicas, o que vocês vão estar me respondendo? Primeiro, na letra A, o que são essas placas, tá? Então, o que elas são? Para que elas servem, né? Então, o que são as placas tectônicas aqui na letra A? Depois, em qual placa tectônica está localizada o Brasil? Aí vocês vão utilizar um pouquinho do conhecimento de geografia, que eu sei que vocês têm bastante, e vão encontrar aqui mais ou menos onde é que fica o mapa do Brasil e identificar e destacado a placa relacionada ao país, tá? Podem fazer uma pesquisa na internet também. Na letra C, explique o que é a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi proposta, né, há alguns anos, né, e ela tem tudo a ver com as placas tectônicas. Qual é a relação que elas possuem? É o que eu quero que vocês escrevam também. É muito importante a gente saber desse assunto aí sobre formação da crosta terrestre do nosso planeta, ok? Então, esse é o número 5. No número 6, que vocês vão estar respondendo, aí já são sobre os fenômenos naturais. Explique por que, mesmo causando muitos danos às pessoas, os fenômenos naturais, vulcanismo e tectonismo, são essenciais para o planeta Terra, né? Então, por que eles são tão importantes? Vocês vão explicar a importância de cada um deles. Então, escrevendo aí, importância do vulcanismo, importância do tectonismo. É o que vocês vão estar respondendo aí nessas questões. Bem fácil, né, gente? Número 7, para a gente finalizar aí o assunto, litosfera, vocês vão escrever o nome das camadas da Terra aqui, ó. Então, nessa parte A, qual é o nome dessa camada? Camada superficial. Na parte B, qual é o nome dessa camada intermediária? E na parte C, qual é o nome dessa camada aqui mais interna, tá? Então, só para a gente relembrar, questão bem facinha, bem tranquila, qual é o nome das camadas. Depois, vocês vão escrever a característica de cada uma delas. Então, na primeira linha, característica da primeira camada, segunda linha da segunda camada, terceira linha da terceira camada, ok? Bem tranquilo aí, essa é uma questão fácil, gente, só pra gente relembrar esse assunto e vocês deixarem ele bem assimilado na mente de vocês, tá? Vamos, a partir do número 8 agora, ver os novos assuntos, que foram assuntos aí mais próximos das videoaulas mais recentes, que são os seres vivos. Então, aqui o primeiro assunto, explique a importância de classificar corretamente os seres vivos e agrupar. Aí nas aulas, né, nas videoaulas, eu lembro que foi comentado com vocês, e eu reforço esse comentário, de que todos os seres vivos, eles estão organizados em grupos. E essa organização é necessária para que o estudo dos seres vivos pudesse continuar acontecendo, né? Porque toda essa proposta de organização aconteceu há muitos anos atrás e viu-se essa necessidade porque os seres vivos estavam sendo estudados de forma muito misturada e a gente não tinha uma organização, não tinha uma linha de pensamento lógico para poder entender o desenvolvimento de cada um deles. Então, tornou-se necessário o quê? Classificar, agrupar em seres vivos semelhantes para que o grupo pudesse ser identificado individualmente, assim a gente conhecer mais essas espécies, tá bom? Na letra B, quais são as categorias taxonômicas ou os táxons classificados aí por Linneu? O táxon é cada um daqueles grupos aonde a gente reorganiza os seres vivos. Então, começa com o primeiro grande grupo, que é o reino,
depois do reino. Tem uma subdivisão que é o filo, depois essa subdivisão continua, né? Filo, classe, ordem, gênero, família e espécie, tá bom? Então, cada uma dessas palavrinhas são categorias taxonômicas. O que vocês vão escrever aí na letra B é o nome de cada uma dessas categorias, tá? Que são propostas aí por Linneu. Ele que teve essa ideia, né, de agrupar os seres vivos e dar nome às categorias para que a gente pudesse identificar cada um deles a partir dali. A letra C já relembra um pouquinho quais são as regras, né? Então, para poder identificar um ser vivo, eu tenho que montar um nome científico. Esse nome científico também foi uma ideia proposta para poder identificar o animal de uma forma mais geral. Porque, por exemplo, em cada um dos países do mundo, existe a sua língua mãe, né? Cada país tem a sua língua materna, a sua língua individual. E que cada ser vivo tem um nome específico dentro do idioma de cada uma dessas pessoas que moram nos seus respectivos locais. Então, para deixar uma coisa uniforme, né, para ficar uma coisa igual para todo mundo, padrão, criou-se o nome científico, que tem que ter uma língua específica, né? Então, todo nome científico deve estar em latim. Todo nome científico deve conter 2 palavras, a primeira palavra referente ao gênero, a segunda palavra referente à espécie. Todo nome científico deve estar destacado no texto, em negrito ou itálico. A primeira letra, né, do primeiro nome deve ser maiúscula e todo o restante do nome deve estar em letra minúscula. Então, essas são regrinhas básicas para poder escrever corretamente o nome científico e assim saber de que se trata daquele animal específico, tá? Daquele ser vivo específico. Então, vocês vão destacar aí 3 dessas regras. Vocês vão escolher 3 delas e escrever aí na letra C, ok? Continuando a falar sobre seres vivos, vamos aqui ao número 9. Vocês têm aqui a imagem, certo? Cada um desses animais está se referindo a um tipo de reino e vocês vão escrever para mim aí a qual desses reinos ele se refere. Então, já deixei escrito aqui no primeiro, o D se refere ao reino Monera. Os outros 4 reinos são protistas, fungos, plantas e animal. Então, vocês vão escrever aí qual é o reino que está se referindo ao desenho aqui em cima, tá? Depois que escrever o reino, aí vocês vão escrever uma característica de cada grupo. Característica do reino Monera, característica do reino protista, do reino fungi, plantas e animais. Uma característica só de cada grupo, já é o suficiente. Vamos ao número 10. Agora nós estamos vendo os reinos especificamente. Até agora nós vimos 3 reinos principais, certo? Fungos. Aqui sobre o reino dos fungos, vocês vão escrever as principais características e quais são os grupos conhecidos, né? Então, lá no tema principal fungos, vocês vão ver que os fungos são divididos em grupos. Quais são esses grupos? Aí vocês vão escrever lá, mofos, bolores, né? São todos esses. Então, esses são os grupos. E depois escrever as principais características dos fungos. 3 características já é o suficiente. Então, questão bem facinha para a gente fazer sobre o reino dos fungos. Questão 11. A questão 11 é uma questão de complete, onde vocês vão completar esse pequeno texto com as palavras que estão no quadro. Então, eu tenho as seguintes palavras aqui destacadas, né? Pseudópodes, algas, flagelados, esporozoários, protozoários e ciliados. Professora, de quem você está falando? Estou falando dos seres vivos do reino protista. Vamos lá entender um pouco mais sobre o reino protista aqui. O reino protista é composto por seres vivos eucariontes, conhecido como... Aí vocês vão ver aqui uma palavrinha, né? Então, são 2 seres vivos que compõem o reino protista. Um aqui e outro aqui na outra lacuna. E agora, característica, né? São as grandes produtoras de oxigênio do planeta. Já os são parasitas. Nestes grupos temos aí vocês vão completando cada espaço com cada uma dessas palavras que estão no quadro, que se refere ao reino protista, tudo bem? Então, bem tranquila aí essa parte para a gente estar fazendo. Questão 12. A questão 12 continua falando um pouquinho aí sobre os fungos, a questão 12 e a questão 13.
Na 12, nós temos o seguinte: os fungos são organismos que podem ser considerados vilões por serem responsáveis pelo aparecimento de bolores em alimentos e doenças, né? Frieira e micoses. Contudo, os fungos também têm um papel benéfico. Lembrem que nós estudamos os fungos lá em cadeias alimentares e vimos sobre a importância deles. Com certeza vocês vão estar lembrando. Então, vocês vão escrever aqui. Cite um exemplo benéfico do uso dos fungos para a produção de alimentos e para a natureza. Então, um exemplo para cada. Por que os fungos são importantes para os alimentos? Escreva aí. Por que os fungos são importantes para a natureza? Escreva aqui também no finalzinho da questão 12, tá? Bem fácil aí de fazer, com certeza vocês já estão lembrando. Na 13, estamos falando agora de micoses. O que são micoses? Cite exemplos. 2 exemplos aí de micoses já são suficientes. Agora falando sobre o reino Monera, sobre as bactérias, aqui, ó. Qual reino elas pertencem? Acabei de falar, né? Meio que sem querer, mas eu falei. Então, vocês vão escrever aqui o nome do reino. Como são as bactérias? Aí vocês vão colocar a forma. Lembrem que no vídeo a gente falou um pouquinho sobre o formato delas. Algumas têm o formato de bolinha, outros têm o formato de bastão. Para tudo isso tem um nome, então vocês vão colocar aí os nomes referentes a ela. E como ocorre a reprodução? Um tipo de reprodução só. Vocês vão escrever aí só o tipo de reprodução que as bactérias realizam. Na 15, falando um pouquinho sobre os fungos, né? Baseando-se na imagem e nas videoaulas, vocês vão responder qual é o ambiente ideal para o desenvolvimento dos fungos e das bactérias. O que tem que ter nesse ambiente? E qual é a relação que o ambiente pode ter a ver com a nossa higiene? Tá? Então, será que a higiene do nosso corpo é favorável ao aparecimento de fungos? O que a gente tem que fazer? E escrevam aí sobre essa questão. 16. Explique os benefícios aos seres humanos e a importância ecológica que as bactérias e cianobactérias, ambas do reino Monera, e as algas do reino Protistas podem realizar. Então, o que esses seres vivos têm de tão importante aí para nós, seres humanos, né? Eles são grandes produtores de alguma coisa, então lembrem aí para poder escrever. Vamos falar agora sobre os invertebrados, o grupo mais recente que a gente está estudando. Então, na 17, vocês vão escrever quais são os grupos que compõem os invertebrados. Concordam comigo que são bastante grupos, certo? Então, vocês vão escrever aí uma listinha de todos os grupos, começando por porífero, quinidário, plateuminto, nematódio, anelídeo e assim consecutivamente. Escrevam o nome de todos os grupos. São eles que vão compor os invertebrados e é importante nós conhecermos. Esse é o principal objetivo. Na 18, agora falando sobre porífero, quinidário, plateuminto e nematódio. Na letra A, vocês vão escrever a importância ecológica do porífero. Lembra quem é porífero? As esponjas do mar. O que elas fazem aí no oceano? Que ajuda todo o oceano a manter, né, um padrão. Então, vocês vão escrever essa é a importância ecológica. Na letra B, vocês vão diferenciar pólipo e medusa. Eu estou falando aí dos poríferos equinidários. Tem um tipo de movimento e os outros têm outro tipo de movimento. Então, diferencia aí quem é pólipo de quem é medusa e depois escreva como eles se reproduzem. Lembre que nós temos duas maneiras de reprodução. Ou ela é assexuada ou é sexuada. Então, vocês vão responder aí uma das duas. Letra C, agora aqui na parte de baixo. Escreva 3 cuidados que devemos ter para não desenvolvermos verminoses. As verminoses, elas são causadas por plateumintos e nematóides, né? Os vermes são parasitas e podem se instalar no nosso corpo. O que nós devemos fazer para evitar que os parasitas se instalem no nosso corpo, nos causando doenças? Na letra D, qual é a importância das minhocas para o solo? As minhocas são os anelídeos. Então, eles têm uma importância ecológica para os seres humanos e também para o solo muito grande. É o que vocês vão escrever aí. Qual é a importância delas, nesse caso, para o solo? 19, falando um pouquinho agora sobre os moluscos. Os moluscos são aqueles animais de corpo mole, né, que tem a concha. Enfim, já dei algumas características aí. Vocês vão escrever as principais características dos moluscos. Escrevendo as principais características, depois vocês
que vocês vão fazer? Escrever as 3 formas de classificação. Formas de classificação, gente, são os grupos de moluscos. Então, eu tenho 3 grupos principais. São esses 3 grupos que vocês vão escrever aí como resposta. Número 20. Qual é o significado do termo artrópode? Ou seja, o que significa esse nome, artrópode? Escrevam aí o significado. Depois vocês vão escrever quais grupos que compõem os artrópodes. Então, dentro do grupo maior artrópode, eu tenho outros animais. Quem são esses animais? Lembram lá? Insetos, né? Crustáceos. Então, esses grupinhos todos que vocês vão escrever aí como resposta, tá, gente? Não é definição de grupo, é só o nome do grupo. Se quiser acrescentar um exemplo, é válido também, para lembrar. Eu não estou pedindo para escrever a definição do grupo todo, não. É só o nome do grupo no qual faz parte, no qual é formado pelos artrópodes. Seguindo aqui, vamos ao número 21. Esse processo, né, explica como ocorre o processo de muda e equítese. Ele vai acontecer nos artrópodes e ele está relacionado ao crescimento. Expliquem, né, detalhadamente como esse crescimento acontece nos artrópodes. Tem tudo a ver aí com a muda e com a equítese. É isso que eu quero que vocês respondam. E a 22, que é a nossa última questão, vai falar sobre os equinodermos. Vocês vão responder quais animais fazem parte do grupo dos equinodermos. É bem fácil de lembrar. Então, na primeira aí, só o nome dos animais que fazem parte do grupo dos equinodermos. Depois, vocês vão explicar como é que funciona o principal sistema dos equinodermos, que é o sistema ambulacrário. Falei bastante deles lá na videoaula, né? Sempre citei direto porque todo o desenvolvimento dos equinodermos necessita do sistema ambulacrário. Então, vocês vão escrever como é que funciona esse sistema. Lembre que ele está relacionado à água, hein? Por isso que esses animais, né, têm que viver aí no ambiente aquático também. Então, são essas as questões, gente, sobre os assuntos que nós vimos aí nesse período. São questões bem fáceis de fazer, vocês estão percebendo, tá? E estão todas relacionadas ao que a gente viu. Nada foge aí dos assuntos propostos, ok? Quero lembrar vocês que vocês têm que entregar essas atividades até o dia 13 de julho e enviar também pela plataforma. De preferência, desenvolvam atividade no nosso período de aula, porque aí vocês vão estar fazendo, me enviando mais rápido, né? Ou diretamente, e eu vou poder estar respondendo a vocês também de forma mais adequada. Então, muito obrigada aí pela atenção, gente. Um bom desenvolvimento aí das atividades e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!